herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo e herança influenciada pelo sexo. O sexo biológico. Determinação do sexo biológico na espécie humana. Vamos relembrar. Todas as nossas células possuem 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Destes 23 pares de cromossomos, nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual, que é o que determina o nosso sexo biológico. Se o par sexual for XX, determina o sexo mulher. Se o par for XY, determina o homem. E esses são os pares homólogos. Na mulher, ela tem 2 cromossomos X homólogos e o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Só que no homem, o X e o Y não emparelham perfeitamente. No emparelhamento entre o X e o Y, existe uma região que é homóloga, e nesta região homóloga nós temos alelos correspondentes. Por exemplo, se nessa região homóloga do X houver o cromossomo A, no Y também haverá o cromossomo A. Mas na região não homóloga existem genes ou alelos entre o X e o Y que não são correspondentes. Os alelos que são situados no cromossomo X, que não tem o correspondente no Y, são os responsáveis pela herança ligada ao X, ou também chamada de herança ligada ao sexo. E no cromossomo Y, na região não homóloga, que não tem seu correspondente no X, há os genes ou há os alelos responsáveis pela herança ligada ao Y, ou herança restrita ao sexo. Os genes da herança restrita ao sexo são todos relacionados à formação e à diferenciação de testículos ou da masculinidade. Já no cromossomo X, há uma grande diversidade de genes e muitos deles relacionados a algumas doenças. E nós veremos 2 tipos, o daltonismo e a hemofilia. Na herança ligada ao sexo, as mulheres podem ser homozigotas ou heterozigotas, como nós já havíamos estudado para as heranças dos cromossomos autossômicos. As mulheres homozigotas, elas vão poder ser XBzão, XBzão ou XBzinho, XBzinho, usando a letra B para representar o nosso gene hipotético. As heterozigotas serão XBzão, XBzinho. Até aqui, nada mudou. No entanto, os homens serão sempre hemizigóticos, pois eles serão XBzão, Y, pois no Y não tem o correspondente do gene B, ou XBzinho Y. Vamos ao nosso primeiro exemplo. O daltonismo clássico caracteriza-se por deficiência na percepção das cores pelas nossas células do olho. Também é chamada de cegueira parcial para cores. Neste caso, o daltônico tem dificuldade de distinguir as cores vermelha e verde. O alelo responsável pelo daltonismo, ele é recessivo e é representado pela letra Dzinho. E o alelo Dzão é o alelo dominante, que condiciona a pessoa que consegue perceber todas as cores, a pessoa normal. Vejamos no quadro os genótipos e os fenótipos. A mulher normal, ela pode ser XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho. No caso, a mulher heterozigota, ela é normal, mas ela é portadora do gene. A mulher, para ser daltônica, ela vai precisar de 2 doses do alelo Dzinho. Então, ela é XDzinho, XDzinho. O homem normal, só existe uma possibilidade, ele é XDzão Y, e o homem daltônico, só existe uma possibilidade, que é o XDzinho Y. O homem com genótipo XDzinho Y, apesar de ter o gene XDzinho em dose simples,
ele manifesta a doença, pois não tem o alelo dominante para impedir a expressão do alelo recessivo. Então, basta uma dose do XDzinho para o homem já ser daltônico. A mulher que é XDzão, XDzinho, ela possui o gene para o daltonismo, mas ela não manifesta a doença, pois, por ser um gene recessivo, ela possui o Dzão que impede a expressão do XDzinho. E assim nós dizemos que ela é portadora, mas não daltônica. Teste para daltonismo. As pessoas normais enxergam o número 74 e as pessoas daltônicas enxergam o número 21. Vamos ver um exemplo nos exercícios. O daltonismo é uma herança recessiva ligada ao X. Uma mulher de visão normal, cujo pai é daltônico, casou-se com um homem de visão normal. A probabilidade de crianças daltônicas na prole dessa mulher é de uma mulher de visão normal, logo ela é XDzão. Basta saber se ela é XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho. Mas o problema nos fala. Se o pai dela é daltônico, ele é XDzinho. E ela precisa herdar um X do pai, pois ela é mulher. Ela tem o XDzão da mãe e o único X que o pai pode dar é o XDzinho. Logo, é uma mulher heterozigota. XDzão, XDzinho. E casou com um homem normal. E só existe uma possibilidade de homem normal, que é o XDzão Y. Para saber as possibilidades de filhotes deste casamento, fazemos então o quadro de Punnett. Colocamos quais são as possibilidades de gametas feminino e as possibilidades de gametas masculino no nosso quadro. E fazemos os cruzamentos. XDzão, 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 XDzinho. XDzão com Y e XDzinho com Y. Com isso, chegamos à conclusão que este casal poderá ter somente 25% de sua prole daltônica. E todos serão do sexo masculino. Não há possibilidade deste cruzamento gerar filhas daltônicas, mas 50% dos meninos terão a chance de serem daltônicos. Um outro exemplo de herança ligada ao sexo é a hemofilia, que é uma doença caracterizada por dificuldade na coagulação sanguínea. Ou seja, as pessoas estão muito propensas a terem hemorragias, que são difíceis de estancar. As pessoas com essa doença possuem um alelo recessivo, que é representado pela letra H minúsculo, ou Hzinho. O alelo dominante, que é o Hzão, condiciona a pessoa normal que tem coagulação normal. Vejamos no quadro. O homem normal é XHzão Y e o homem hemofílico XHzinho. A mulher normal pode ser XHzão, XHzão ou XHzão, XHzinho, sendo heterozigota a mulher portadora. E para ser hemofílica, precisa ter o XHzinho, XHzinho. A herança restrita ao sexo são os genes ou alelos que estão no cromossomo Y e que são exclusivos desse cromossomo. Eles não possuem nenhum homólogo no cromossomo X. São chamados também de genes holândricos e são restritos ao sexo masculino e por isso são os responsáveis pela masculinidade. A herança influenciada pelo sexo são genes que não estão nos cromossomos sexuais. São genes que estão nos cromossomos autossômicos, mas que a expressão deles, a manifestação destes genes, é de alguma forma influenciada pelo sexo do portador. Exemplo é a calvície. Vejamos. O genótipo Czão condiciona o homem calvo. O genótipo Czão-Czinho também condiciona o homem calvo. Se esse homem possuir o genótipo Czinho, ele é não calvo. Basta uma dose do alelo Czão para o homem ser
calvo. Então, ele é calvo se ele for homozigoto ou se ele for heterozigoto. Se for mulher, ela será calva somente quando tiver 2 alelos Cs-Cs. Se ela for heterozigota Cs-Cs ou Cs-Cs, ela será não calva. Neste exemplo, para o homem ser calvo, basta um único alelo Cs. Para a mulher ser calva, ela vai precisar dos 2 alelos Cs. Vamos a um exercício. Um homem não calvo casa-se com uma mulher calva. Como serão seus filhos e filhas? Bom, se ele é não calvo, só existe uma possibilidade. Ele ser Czinho. Se ele tiver um único Czão, ele já será calvo. E casou com uma mulher calva, que também só existe uma possibilidade. Ser Czão. Fazendo o cruzamento, no quadro de Ponê, nós temos os gametas femininos, Czão, e os gametas masculinos, Czinho. Todos os filhos serão heterozigotos. Só que, se esses descendentes serem homens, todos os homens serão calvos. Pois Czão, Czinho, se for homem, será influenciado pelo sexo e será calvo. Se forem todas mulheres, o genótipo Czão, Czinho é influenciado pelo sexo e as mulheres heterozigotas são não calvas.